Olá pessoal, no vídeo anterior conversamos sobre estratégias para promoção de uma maior saciedade e eu comecei a me empolgar quando estava citando exemplos de situações onde a gente tem que olhar para a individualidade, quase começa a falar sobre pré-treino e pensei, não, depois a gente dá continuidade sobre esse tema, então eu resolvi puxar o gancho. De uma forma geral, a gente estabelece como recomendação universal que antes da atividade física tenhamos uma fonte de carboidrato. Carboidrato é a principal fonte de energia para a maioria das atividades físicas. Considerando o tempo médio de digestão do carboidrato entre 30 e 60 minutos, a gente vai também normalmente observar que esse seria um tempo adequado para que a gente possa ter a disponibilidade de energia garantida após uma refeição. Entretanto, mais uma vez, a gente tem que pensar qual carboidrato que eu vou oferecer. Né? Há pessoas que precisam de algo que tenha um prazo de validade maior, porque ela tem que ter energia para começar a atividade física e a atividade física dela pode vir a durar um tempo maior. É bem verdade que depois a gente pode discutir em outro vídeo que dependendo da duração da atividade, inevitavelmente, por mais que eu aumente o grau de saciedade do pré-treino, eu vou precisar usar também uma reposição energética intra-treino. Mas a gente pode levar isso em consideração. Esse aumento da saciedade a gente pode ajustar por meio do aumento da quantidade ou com adição de fontes de fibra, de proteína e até mesmo as gorduras boas, tá? Isso é bem possível. Um outro aspecto interessante diz respeito à consistência. Há pessoas que conseguem e até preferem algo super prático, como um suco, uma fruta, mas há outras que vão preferir algo que seja mais mastigável, porque normalmente o mastigável costuma ter uma consistência mais sólida e essas pessoas são aquelas principalmente que referem algum grau de refluxo quando comem e começam a fazer atividade física. A gente tem que ter um olhar bem criterioso nesse momento, que às vezes isso é corrigido com um adequado intervalo entre comer e começar a atividade física, né? Quando ela começa a sentir desconforto, quando a gente vai ver, é porque ela não respeitou esse tempo. Eu entendo que é difícil, às vezes acordar muito cedo é complicado, né? Mais cedo ainda, a pessoa já está fazendo atividade física 6 horas da manhã, que horas ela vai acordar, né? Então, em alguns casos, até dependendo da situação, se a atividade não for muito longa, não for muito intensa, a gente pode até mesmo chegar à conclusão de que o jejum para essa pessoa é o mais adequado. Há quem, por exemplo, também prefira uma alimentação mais puxada para o sal do que um paladar mais doce. Eu sou uma dessas. Se você me der uma fruta e eu não consigo fazer atividade física direito, parece que dá uma baixa a pressão não fica boa, né? Eu já tenho uma tendência a uma pressão mais baixa. E aí eu precisaria combinar com essa fruta um pedaço de um queijinho mais salgado ou um ovinho que eu vou jogar ali um sal. Então, mais uma vez, eu venho mostrar para vocês que até uma conversa sobre pré-treino vai recair daquela clássica ideia de que a gente precisa olhar para a individualidade. O que essa pessoa vai fazer de atividade física, qual a intensidade, qual a duração, quais são as práticas que ela traz, as experiências que ela traz para que a gente possa ouvir e adaptar. Né? Por isso que não dá para ter um cardápio pronto. A gente pode até ter algumas estratégias ali já arquivadas, mas a gente vai ter que selecionar aquela que mais vai se adequar ao cliente que a gente está atendendo. Então, como vocês sabem, eu sempre converso com leigos e converso com estudantes e profissionais de nutrição que queiram atuar em nutrição esportiva. Então, a ideia aqui é que a gente comece, portanto, escutando a pessoa que nos procura para que nós possamos traçar as estratégias. Hoje tem muita gente que, além de comer para ter um bom desempenho, também está querendo emagrecer ou ganhar massa muscular. Então, a gente também pode ajustar essa refeição de acordo com os objetivos anexos que a pessoa traz para a gente. Então, é muito individual, é bem complicado. Carboidrato, por exemplo, eu costumo diminuir bastante o quantitativo quando a pessoa quer emagrecer, tentar trabalhar com a redução do índice glicêmico, né? Então, é um trabalho árduo e que eu vejo assim extremos, né? Tem aquelas pessoas, por exemplo,
que entre o jejum e não querer comer carboidrato, come muita gordura e mesmo assim não tem energia ou se sente mal, né? Muita gente começa a faltar à academia porque está se sentindo fraco ou não está fazendo exercício físico em casa porque está com preguiça, mas também não está fazendo uma alimentação que dê mais vitalidade. Então, o nutricionista tem que olhar para tudo isso, tentar estabelecer as recomendações de acordo com as queixas, individualidades, preferências e sempre se colocando à disposição para ajustar a prescrição. Nós falamos bastante nisso sobre o vídeo que eu abordei a saciedade. Então, se você está sentindo algum desconforto, converse com um profissional que te acompanhe e dê a ele a oportunidade de você se sentir melhor. E por fim, quem está acostumado a fazer jejum e se sente melhor assim, eu entendo que isso é um aspecto individual que eu respeito, mas não é a minha prática de atendimento. A maioria das pessoas com as quais eu trabalho se sente muito mal com restrições agudas, não conseguem treinar direito e isso acaba comprometendo performance, gasto energético, saúde. Muitas cursam com perda de massa magra, mas se você foge essa regra, será respeitado porque nós sabemos que isso é possível, né? Então é sempre uma discussão bem tranquilinha que a gente traz aqui, porque o profissional ele acaba trazendo para as falas muito da sua experiência, dos seus estudos, né? Mas não entenda que se você não se enquadra nessa explicação, porque você tem algum problema ou que o profissional está falando errado. São formas de enxergar, são experiências, são olhares distintos, apenas isso. Tá, gente? Continuem, por favor, me ajudando com dicas que possam agregar tanto de forma técnica como na forma leiga. Acho que eu tenho conseguido construir essa linguagem intermediária que eu não consigo dissociar. Eu tenho essas duas vertentes, né? A Letícia, professora, a Letícia, nutricionista, tá? Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela participação de vocês. Isso, obviamente, tem preenchido bastante a minha quarentena. Tem dado assim um norte, né, para continuar. Então, a forma que eu tenho de retribuir esse carinho é tentando ajudar vocês da maneira que eu puder. Obrigada, boa noite, se cuidem e até a próxima.